amigos, vamos agora encerrarmos essa segunda unidade, essa segunda apostila sobre o projeto do desenho arquitetônico. Vamos a algo muito importante, vamos explicar o que é o corte no desenho arquitetônico. Já me referi várias vezes falando que o corte é como se você estivesse cortando um bolo de cima para baixo, e você faz isso imaginando que você faz isso não num bolo, e sim numa casa. Então está aqui o desenho mostrando, tá vendo aqui, ó, o corte de uma casa no meio, de cima para baixo, e aí depois que você abre o bolo ou a edificação, você vai mostrar ela internamente. E aí é as mesmas coisas que já vimos na planta baixa. O que tiver próximo de nós é linha grossa, o que tiver a média distância é linha média, e o que estiver longe de nós é linha fina, tá? Então aqui, ó, as linhas grossas são o que? Exatamente as paredes, e aqui não só paredes, porque é corte, e as lajes que nós cortamos, né? Ou seja, o piso, né? O piso que nós cortamos, que no caso aqui, como não está no chão, a gente vai chamar de laje, né? Então, as lajes que nós cortamos, né? Então, você vai marcar as lajes e as paredes com linhas grossas, porque é onde você está fazendo o seu corte. Para que nós fazemos esse corte? Para podermos mostrar coisas, como eu já disse para vocês, que nós não podemos mostrar na planta baixa, que é as alturas das coisas. A gente não tem como mostrar a altura das coisas nas plantas baixas, porque você está vendo de cima para baixo e não de lado. Então o corte é para que você veja de lado e por isso você possa mostrar a altura das coisas, ok? Então para isso é o corte. Tá? E aqui então ele mostra de novo, ó, e cortando a casa como um bolo, tá? E aí separa, aqui aí ele faz isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o corte aqui agora marcando então as lajes e as paredes. As portas vão ficar com linhas médias e lá, ó, a cerâmica da parede, né? A cerâmica da parede vai ficar então com linhas fininhas, tá? Aqui de novo, ó, o corte, ó. Então as linhas fortes representam as paredes e as lajes e as linhas médias ficam para as janelas e as portas e as linhas finas ficam para as peças, né, hidráulicas, hidrossanitárias e para as no caso aqui o azulejo da parede. Ok, gente? Tá? Aqui, isso aqui é a fundação, tá? Aquilo que está abaixo da terra são as fundações, aquilo que sustenta a casa que fica abaixo da terra, que você vê a representação disso. Aqui é a representação do beiral, né, gente? O beiral aqui, ó, aquilo que passa da parede e protege a parede que está sobre a casa, ok? Então, o corte é para que você possa ver as coisas em pé e possa colocar as medidas da altura das coisas, porque a planta não permite isso, a planta baixa, só o corte, tá? E aqui vocês sabem muito bem o que é isso, vocês conhecem. Vocês conhecem isso muito bem, tá? Isso aqui são os folders ilustrativos que vocês usam para as vendas. É uma visão ilustrada em 3D da realidade, mas ela serve para que você possa dar uma visão mais real para o cliente, mas ela não te dá condições de você ter conhecimento técnico sobre o projeto, tá? Aqui já não é uma planta, tá? Você já está vendo uma planta aqui com toda a parte de humanização, né? Colocou as peças e os móveis, tá? Então, cozinha, você tem aqui banheiro, você tem quarto, você tem sala, aí ele coloca o sofá, ele coloca a cama, os móveis, os móveis, então ele humanizou, né? Ele humanizou, então, aqui a planta baixa. Só que ela está faltando o principal, que são o que as cotas, né? As medidas, ok? Tanto de piso como de parede, tá bom, gente? Você tem aqui a representação agora aqui sim de uma planta baixa perfeita com tudo que ela precisa, ó.
nortezinho aqui, ó, gente, ó, o norte aqui, ó, indicando a simbologia de corte, né? Ou seja, aqui o bolo vai ser cortado nesse sentido aqui e vai ser cortado nesse sentido. E aqui ainda vai dar um desvio porque ele quer cortar para mostrar a altura da porta. Então ele faz um desviozinho, tá? Aí você tem aqui, ó, a linha tracejada do beiral, que nós já sabemos. Tem a linha grossa das paredes. Aí você tem as portas e as janelas aqui, né, com as linhas médias, todas com as linhas médias você tem, tá? Essa aqui está acima de 1,50, então por isso essa janela está com linhas pontilhadas, tá? E aqui ele está com códigos J1, J2, J3, P2, P1, P4. Então você vai ter que olhar numa tabela que vai dizer então o que é essa porta, de quantos ela tem de largura, se é de madeira, se é de vidro, se é metálica. Aí é na tabela que vai discriminar isso, ok? Aqui você tem a representação de piso hidrossanitário, ó, as achuras aqui, tá? Você tem aqui a cota do piso, a altura dele, né, 25, 30 acima do nível do passeio ou calçada, ok? Aqui você tem as cotas tudinho das medidas das paredes, aqui, ó, gente, tá vendo? Os pilares, ó, os pilares, você tem aqui, cota de piso, o nome dos ambientes. Aqui está faltando o que? A área que devia estar aqui embaixo do quarto, né? A área do quarto. Mas aqui você tem todas as medidas. Se você multiplicar 3,70 por 4,65, dessa multiplicação você vai ter a área em metros quadrados do piso do quarto, e você saberá então qual é a área, ou seja, a área do piso em metros quadrados, tá? Ok, gente? Depois aqui tem a escala, no caso a escala aqui é 1:75, ou seja, ele reduziu 75 vezes para poder desenhar esta planta, ok? E aí eu chamo a atenção, né? Não confundir planta baixa com desenho ilustrativo, aquele que vocês usam para as vendas, que não tem valor técnico, apenas valor jurídico, ou seja, serve para a defesa do Código do Consumidor, se você vender mostrando aquilo, mas não tem valor técnico, tá? O corte tem aquelas mesmas obrigações que nós falamos da planta baixa, você tem que usar aquelas mesmas designações e obrigações que você tem na planta baixa. Aqui eu mostro para vocês o corte, ó, no sentido longitudinal, que é o comprido, e transversal, que é o curto, tá? Então, ó, aqui aparece o corte, tá? Aqui aparece o corte, aqui é da onde sai a planta baixa, e aqui é a vista. Vista, gente, é o que é uma vista, ou elevação, como queiram chamar, vertical. É você vendo a edificação do lado de fora. Fachada ou vista é quando você está vendo do lado de fora, tá? O corte é você cortando pelo lado de dentro, para enxergar por dentro. A planta corta na horizontal para você chegar por dentro. A vista ou a fachada, ela é para você observar por fora, né? Então é para você ver como é a aparência da residência ou da edificação por fora, ok? Tá? Aqui de novo a repetição mostrando o que é um corte longitudinal e transversal, mostrando aqui de novo o corte, tal, aqui, ó, as paredes, as lajes e o telhado, ó, telhado, a cumieira, isso aqui, tá, gente? Cumieira, esse ponto mais alto do telhado, tá? E aqui, ó, tá vendo? Ele tá botando a altura das paredes. Eu não tinha como demonstrar isso na planta baixa. É por isso que existe o corte, tá? Para você dar a altura, tá? Aqui a laje, a escada, a outra laje, aqui tá a verga, e aqui provavelmente deve ser o vidro, né? Representa aqui um vidro, tá vendo? Linha média para representar um vidro que vai de fora a fora, ok, gente? Tá? Aí então aqui eu vou falar para vocês sobre a planta de situação, que é aquela planta que você já comentei com vocês, que é usada no registro do cartório de imóvel para, olha, exatamente mostrar onde está o lote dentro da quadra. Isso chama-se planta de situação. E por último aqui você tem a planta de locação. Essa é para locar, para mostrar onde que está a construção dentro do terreno. Aí você tem as distâncias, tá vendo aqui, ó, 2 metros,
5 metros, 6 metros, 8 metros. Então a locação é para alocar a construção, a edificação dentro do terreno, tá? A situação é que vocês usam mais porque vocês trabalham muito com registro de cartório de imóveis e sempre tem uma plantinha de situação lá, geralmente na escala de 1 para 200, ok, gente? E aqui por último eu mostro a planta de cobertura. E essa setinha aqui isso aqui é para mostrar o telhado como um todo, e aqui inverte, tá? O pontilhado é o final da parede e o grosso é o final do telhado. E essa seta para dizer para onde esse telhado cai. Aqui é o famoso meia água, aqui é o telhado, né? Esse telhado aqui de 2 águas, esse aqui é o de 4 águas, esse aqui é o de 6 águas, e existem até de 10 águas, 12 águas, enfim. Você pode ter uma série de quedas diferentes no telhado, tá, gente? Ok? E aqui então ele mostra de novo o beiral para vocês, tá? Mostra uma calha interna e uma calha mais externa, né? Ok? E aí por último, para encerrar, então ele coloca uma planta aqui com uma planta de cobertura com N águas, né? Aqui deve ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Ele tem 11 águas diferentes, então o telhado cai para diversos lugares diferentes. E aqui tem uma coisa importante, ele coloca a inclinação do telhado. Quanto que esse telhado inclina, se ele está muito inclinado ou pouco inclinado. É 20%, é 10%. Ele vai colocar essa inclinação do telhado junto com a seta que mostra para onde ele cai. Tá, gente? E aí, por último, terminamos falando das fachadas ou planta de elevação, que é a vista externa, tá? É a vista como você vê a casa pelo lado de fora, tá, gente? E aqui, ó, isso aqui é o que eu chamei a atenção o tempo todo, que são as tabelas que você tem lá os códigos das plantas P1, P2, J1, J2. Aqui, ó, explica o que é cada uma delas, ó. J1, 1,40 por 1,20, alumínio, modelo, tá, local. Então aqui ele vai explicando tudo para você de portas e janelas. Então isso aqui é o quadro que vai explicar o que é o código de portas e janelas. E aqui é o quadro de área chamado, que é o que dá o tamanho do terreno, o tamanho do pavimento superior, o tamanho das varandas, a área total construída, a área total do terreno, a área de permeabilidade, que é a área que tem que ficar sem nada para a chuva poder penetrar. Então isso aqui é o quadro de áreas que também é obrigatório na planta baixa de prefeitura. Pronto, gente, com isso encerramos aqui a nossa segunda apostila e encerramos então essa primeira etapa para que vocês possam começar a fazer os exercícios. Até mais, voltamos em breve para fazer mais explicações a vocês.